Paz para você. A igreja, como a conhecemos, é composta pelos crentes em Jesus Cristo. Isso aconteceu depois que a nação de Israel, como povo, rejeitou Jesus como seu Salvador. Deus então escolheu esses crentes que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador para fazerem ativamente sua obra no mundo. A igreja começou após a ressurreição de Jesus, primeiro com os apóstolos, depois com todas as pessoas que recentemente aceitaram a soberania de Jesus em suas vidas. Após a ressurreição de Jesus dentre dos mortos, ele apareceu várias vezes aos seus seguidores. Cada vez ele falou a eles sobre sua responsabilidade em alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho. Essa grande comissão começou com Deus, pois ele queria que sua mensagem de salvação fosse conhecida por todas as criaturas. É por isso que mensageiros foram enviados ao povo do Antigo Testamento por meio de profetas. Em João 20, 21, Jesus disse aos seus discípulos: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. Devemos ser mensageiros assim como Jesus foi, e nossa responsabilidade é idêntica à de Jesus como mensageiro. A razão é que somos enviados por Deus, assim como Deus enviou Jesus. Devemos lembrar que esta missão como mensageiro é uma missão divina. Devemos, assim como Jesus, deixar tudo o que temos e ir embora. Se necessário, precisamos sofrer e até morrer pelo cumprimento dessa missão. Lembra-se que o objetivo desta missão é a redenção das nações do mundo. Somente as pessoas que aceitaram a mensagem da salvação de Jesus Cristo receberão perdão dos pecados e serão salvos. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lemos neste versículo que Deus não deseja que ninguém pereça. Não há dúvida de que o desejo de Deus é que todo no mundo seja salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, aqui vemos as palavras: todo aquele que invocar o nome do Senhor. No próximo versículo de Romanos, capítulo 10, lemos: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, alguém deve dizer a essas pessoas quem é o Senhor e o que Ele pode fazer por elas. É disso que trata esta grande comissão. Deus deu o desafio de pregar o Evangelho à igreja. É por isso que sabemos que a igreja não é um edifício, não é uma denominação ou religião. A igreja é composta de todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo. É uma comunhão de crentes que nasceram de novo e vivem em obediência a Deus. A igreja significa chamar fora de os chamados. A igreja também é chamada do corpo de Cristo ou crentes. A palavra crentes tem sido usada de maneira muito ampla, mas a definição real inclui apenas aqueles que nasceram de novo por meio de Jesus Cristo, que vivem em obediência a Deus. Com o propósito de divulgar as boas novas do Evangelho, grupos de crentes se organizaram em comunidades locais, que são as igrejas locais.
Embora o propósito principal da igreja seja espalhar o evangelho pelo mundo, várias de suas funções importantes incluem adoração, comunhão e ministério para as necessidades humanas. Como tem feito na época da igreja primitiva, Satanás ainda está tentando impedir a propagação do evangelho por meio de perseguições, erros doutrinários e pecado. A igreja deve ser muito consciente de seu propósito principal. Sabemos que a necessidade humana é muito grande e que boas obras devem ser feitas para ajudar os pobres. Vemos um exemplo do que aconteceu na igreja primitiva em Atos capítulo 4. Os apóstolos estavam tão ocupados aliviando o sofrimento e cuidando das necessidades das pessoas que a palavra de Deus ou a pregação foram negligenciadas. O método que Deus usa para espalhar o evangelho pelo mundo é o método de envio. Primeiro enviou o seu Filho, o que é confirmado no livro de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este método de envio continua hoje. Devemos seguir esse padrão, pois somos ministros da reconciliação. É bom lembrar que cada igreja local está cercada por uma multidão de pessoas sem Deus e sem esperança. Essas comunidades devem ser nosso primeiro objetivo. Jesus não deixou aos discípulos uma grande responsabilidade sem lhe dar autoridade. Ele disse a eles que eles receberiam poder por meio do Espírito Santo. Esses 11 homens receberam a tarefa impossível de espalhar uma mensagem para todo o mundo. Eles não começaram decidindo para onde iriam, nem tentaram encontrar dinheiro para isso. Eles simplesmente foram para uma grande sala e se dedicaram à oração. É nessa sala que uma tal igreja nasceu em uma grande demonstração do poder. Foi o poder do Espírito Santo que veio sobre aqueles homens. Mas era um poder dado por um propósito específico, o propósito de alcançar as nações com a mensagem de salvação, também chamado de Evangelho de Jesus. Para estabelecer a missão da igreja, Deus estabeleceu princípios básicos da organização. Os membros da igreja se relacionam uns com os outros como irmãos e irmãs espirituais. É por isso que eles são chamados do corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça. A igreja deve trabalhar em unidade como um corpo humano. Eles devem funcionar sob a direção e liderança de Jesus Cristo. Deus estabelece líderes especiais na igreja que incluem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Deus também dá a cada crente cheio do Espírito Santo um dom espiritual para ser usado para o trabalho do ministério. O livro de Atos, no Novo Testamento, é a história de como a igreja começou a cumprir a grande comissão de divulgar o Evangelho no mundo. Milhares foram salvos em apenas algumas semanas. Depois de um tempo, o número de crentes em Jerusalém era muito grande, mas eles começaram a ser perseguidos. Conforme mencionado no livro de Atos, capítulo 8, e fiz-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras de Judeia e na Samaria, exceto os apóstolos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A primeira missão transcultural registrada em Atos foi quando Filipe foi pregar
em Samaria. Mais tarde, Deus levantou o apóstolo Paulo para ser o pregador dos gentios como um missionário para as nações do mundo. Em Atos 10 está a história da conversão do homem chamado Cornélio. Deus deu a Pedro uma visão que o tornou desejoso de ir às nações gentios com o Evangelho. Indo mais tarde, o verdadeiro programa de espalhar as boas novas até os confins do mundo começa quando Paulo e Barnabé são chamados para o evangelismo transcultural. Após o nascimento da igreja, conforme mencionado no livro de Atos, muitas cartas foram escritas para repor membros da primeira igreja sob a inspiração divina do Espírito Santo. Elas contêm muitos versículos sobre o plano de Deus para o mundo em todo o resto do Novo Testamento. A partir do estudo do Novo Testamento, vemos que por meio do batismo nas águas, ensino e pregação, a igreja deve estabelecer os crentes na doutrina, princípios e práticas da vida cristã. A igreja deve ensiná-los a observar todas as coisas ordenadas na palavra de Deus. A igreja deve agrupar os crentes em comunidades locais funcionais, capazes de cumprir sua missão para o mundo, na qual todos devem receber o poder do Espírito Santo. Jesus disse a seus seguidores: portanto, ide, ensinai todas as nações. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Já fomos para todo o mundo, para todas as criaturas? Ainda existem milhões de aldeias no mundo onde nenhum missionário ainda foi. As pessoas de lá nunca ouviram a mensagem de salvação. Portanto, ainda não alcançamos todo o mundo geograficamente. Existe cerca de 5.400 idiomas diferentes falando no mundo hoje. Cerca de 3.000 delas ainda precisam da Bíblia traduzida em seu próprio idioma. Essas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ler a mensagem de Deus em sua própria linguagem escrita. Além disso, ainda não alcançamos toda a população do mundo. Devemos lembrar que mesmo nas grandes cidades, onde existem muitas igrejas, muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Hoje poderíamos dizer que todo o mundo foi alcançado porque atualmente existe em cada nação uma forma de testemunho do Evangelho. Mas isso não é o mesmo que toda tribo, língua e povo e nação, conforme referido em Apocalipse 5, versículo 9. O termo que Jesus usou para falar do mundo era o significado da palavra étnico dos grupos de pessoas. Um grupo de pessoas é o maior grupo possível, dentro do qual o Evangelho pode se espalhar sem encontrar problemas de compreensão e aceitação. Os grupos de pessoas falam uma língua comum e têm uma cultura comum e, portanto, as barreiras da língua e da cultura que muitas vezes dificultam a apresentação do Evangelho são eliminadas. Por que tantas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho? Onde estão os trabalhadores? Muitos deles querem trabalhar em grandes igrejas onde tenham vantagens materiais e suporte financeiro adequado. Alguns não querem deixar sua casa e família para trabalhar em circunstâncias difíceis em outras culturas. Outros nunca compreenderam a visão mundial bíblica. Jesus disse que a colheita era grande, mas os trabalhadores eram poucos. É claro que isso ainda é verdade hoje. Há uma grande lacuna entre o homem pecador e o Deus justo e precisa de pessoas para ficar na brecha e colher as pessoas que ainda não ouviram a mensagem de salvação. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus diz:
eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Muitas nações hoje fecharam suas fronteiras aos métodos tradicionais de divulgação do Evangelho. Eles não aceitam mais missionários de outras nações e alguns proibiram o cristianismo de ser pregado ou praticado. Na realidade, não existem portas fechadas. Jesus disse: quando, pois, você perseguiram nessa cidade, fuge para outro. Deus sempre revelará outra maneira de penetrar uma nação com o Evangelho. Nenhuma nação está fechada ao poder do Espírito Santo por meio da oração. A oração e o poder do Espírito Santo, independentemente, podem penetrar em todas as nações de qualquer problema ou dificuldade. A igreja é formada por indivíduos e só será eficaz para enfrentar o desafio da grande comissão à medida que cada pessoa responder pessoalmente a ela. Na igreja primitiva, cada pessoa assumiu a responsabilidade pessoalmente de espalhar o Evangelho. Cada crente aceitou o desafio de ensinar homens e mulheres fiéis que também seriam capazes de ensinar aos outros. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiar a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Este ciclo de reprodução espiritual resulta em multiplicação contínua de crentes. A ideia do lar como centro de desenvolvimento espiritual não é nova, pois Deus sempre pretendeu que fosse um centro de treinamento. E estas palavras que hoje te ordena estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas. A estratégia da igreja primitiva para alcançar o mundo era cada crente se reproduzindo como cada casa servindo como um centro de evangelismo. O resultado desta estratégia foi que eles alcançaram seu mundo com o Evangelho. Os seus inimigos declararam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Muitas pessoas na igreja hoje se tornaram cristãos do mundo. Eles aceitaram pessoalmente este plano de salvação por meio de Jesus Cristo e adotaram uma cosmovisão bíblica. Eles estão empenhados em espalhar o Evangelho bem onde estão em suas aldeias ou cidades. Eles também estão empenhados em enviar outros às pessoas não alcançadas do mundo. Sua primeira prioridade é a divulgação do Evangelho. Jesus disse: não me escolheis vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que todo quanto em meu nome pedidas ao Pai, Ele vos conceda. Jesus escolheu você para fazer parte do seu plano para alcançar as nações. Ele o designou para produzir frutos espirituais da colheita. Ele prometeu fornecer todo o que você precisar para permitir que você conclua a tarefa. Amém. Não perca o próximo episódio, O Reino Invisível. Que Deus te abençoe.